Mas nem só de guerras civis intra-oligárquicas existia, enfim, tinha sido marcada a Primeira República. O período ele é marcado também por guerras e revoltas sociais, ou seja, que envolviam conflitos interclassistas, não intra-oligárquicos, mas interclassistas, né? Ou seja, que colocavam em oposição, em choque, classes sociais diferentes, né? Canudos é a mais dramática, né? Canudos é a mais dramática, talvez a mais terrível guerra civil brasileira do período, ao lado da federalista e motivada por razões diferentes, né? Enfim, a luta final está mais para 1897, mas Canudos já era formada, né, já tinha sido formada desde 1893. Basicamente, o que foi Canudos? Foi, né, fruto de uma peregrinação religiosa do Antônio Conselheiro, que, ao passar pelo interior aí do sertão, acabou galvanizando a população pobre, quer dizer, trazendo para si, junto a si, a população miserável, né, os camponeses, e acabou fundando uma comunidade religiosa, né, de iguais, né, uma espécie de teocracia local, né, vamos dizer assim. Mas, à medida em que ele atraía os miseráveis e prometia que aqueles que estivessem naquela comunidade religiosa e obedecessem às regras, enfim, da comunidade, seriam salvos do fim do mundo que estava próximo, né? Então, por isso que se diz que Canudos é uma revolta de caráter milenarista, ou seja, que anuncia o apocalipse e, ao mesmo tempo, anuncia que aquela comunidade dos justos, né, será preservada, né, do apocalipse. Vejam, mas por trás desse discurso místico, obviamente, o que está por trás? O que sustenta Canudos? O que faz com que os camponeses pobres, o que faz os camponeses pobres se dirigirem à comunidade, se dirigirem à cidade, ao arraial de Canudos, né? É a fuga das condições de vida terríveis que marcavam a relação no campo e o mandonismo dos coronéis. Então, quando eles vão para Canudos, apesar de, obviamente, também viver em condições insalubres, eles experimentam uma liberdade comunitária que não existia lá na relação com o coronel, né? E, ao mesmo tempo, protagonizam o quê? Uma espécie de um comunitarismo religioso, né, sob a liderança de Antônio Conselheiro, né, e, por sua vez, protegido por um exército, né, de jagunços, né, como se dizia, né, que também faziam parte daquela comunidade religiosa. Ora, a existência de uma comunidade religiosa que atrai milhares de pessoas, milhares de trabalhadores rurais, né, de camponeses, né, começa a desagregar o poder dos coronéis locais, do sertão, né, sobretudo do sertão baiano. E isso vai reverberar na política estadual, que por sua vez vai reverberar na política nacional. Então, vejam, nesse arranjo que a estabilidade da oligarquia local é também a estabilidade do poder nacional, né, esse desarranjo causado por Canudos acaba reverberando no sistema como um todo, reverberando na imprensa republicana de Rio e de São Paulo, que vê em Canudos o quê? Olha, não tem pobre camponês aí não, né? O que tem é monarquista lá por trás daquela revolta. Os monarquistas querem desestabilizar a república, não é? Disfarçando-se de uma espécie de revolta de caráter religioso, mas que na verdade quer restaurar a monarquia. Isso começa a aparecer nos jornais de Rio e São Paulo. Aliás, é muito interessante a obra do Euclides da Cunha, né? Clássico Sertões, né? E se vocês compararem os Sertões, que é uma obra escrita após a guerra de Canudos, com os Diários de Canudos, que é um livrinho que ele, né, que são os diários de campanha, que são escritos antes dos Sertões, vocês notam que Euclides mesmo passa por uma transformação, né? Porque ele antes realmente acreditava que ali tinha uma revolta monarquista, né? Que ele vai falar da vendéia brasileira, né? Em relação à Revolução, usando a nomenclatura da Revolução Francesa, né? Nos Sertões é diferente. Nos Sertões ele claramente vai mostrando que o que provoca Canudos é a miséria, né? É a ignorância, a falta de escola, é a falta de cuidado do Estado com aquelas pessoas, né, que vão buscar na religião a saída para as desgraças da vida, né? E aí ele vai opor o litoral ao sertão, sugerindo que o brasileiro do litoral não conhece o Brasil profundo e por isso que, enfim, a tragédia de Canudos acaba acontecendo. Porque o poder político
do litoral, vamos dizer, do Brasil moderno, se impõe ao atraso da pior maneira possível, né? Segundo Euclides da Cunha, né? Quer dizer, ele tem uma frase no livro muito interessante, né, que ao invés de enviar escolas, né, e professores, o Estado brasileiro enviou canhões. Né? Então ele tem uma frase que ele diz. Ele era soldado, ele era militar, né, vai dizer. Euclides da Cunha era do Exército. Né? Mas é muito interessante como ele descreve a tragédia de Canudos. Né? Então Canudos se tornou uma espécie de exemplo de uma guerra social no Brasil, né, que vai expor as condições miseráveis do campo, do camponês, né, e o atraso do sertão. Esse vai ser um tema, quer dizer, e aí, obviamente, imortalizado pela obra de Euclides da Cunha, que tem um impacto muito grande, né, e o tema do sertão vai atravessar o século XX brasileiro. Né? Quer dizer, não dá para entender a obra de Glauber Rocha nos anos 60 sem entender Euclides da Cunha, embora Glauber não tivesse ideologicamente nada a ver com Euclides da Cunha. Mas o imaginário do sertão está lá, né? Está em Euclides. Né? Okay? A tensão do atraso e do moderno. Né? A natureza, a tensão social por trás do discurso religioso. Isso que vai aparecer lá em Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? O famoso filme de Glauber Rocha, 64. Tem um diálogo direto com Euclides. Né? Revolta da vacina. Né? Maior revolta urbana da Primeira República. Né? Talvez aí, ao lado da greve geral de São Paulo, em 1917, né? As duas maiores revoltas urbanas, sem dúvida. Né? Tem outras, agora estou lembrando aqui, tem outras, né? Mas a revolta de 24, o tenentista aqui em São Paulo também está ali disputando o ranking, né? De maior revolta urbana. Mas, sem dúvida, a revolta da vacina, em novembro de 1904, é uma revolta que tem um simbolismo muito grande. Né? Também passou para a crônica histórica como uma revolta de pessoas ignorantes que não aceitavam, né, que não entenderam a benevolência do Estado, da prefeitura, que tentava, enfim, acabar com a febre amarela e com a varíola. Né? A nova historiografia social da Primeira República desmontou essa versão. Né? Eu cito aqui o trabalho clássico do Nicolau Savchenko, né? Tanto em literatura como missão, quanto no pequeno livro aí, Revolta da Vacina, mas muito, enfim, significativo, né? Em que ele diz, olha, a revolta da vacina não foi causada pela ignorância dos populares, né? Mas pela rejeição de uma forma de tutela do Estado sobre as vidas privadas das populações mais pobres, agravadas pelo fato de que, no meio da revolta da vacina, a Prefeitura do Rio estava simplesmente expulsando os pobres do centro da cidade. Né? O chamado bota abaixo de Pereira Passos. Né? Então, a guisa de modernizar o espaço urbano, sanear o espaço urbano, na verdade, os pobres que viviam lá nos casarões antigos do centro estavam sendo expulsos. Então, junta-se uma intervenção, em princípio, né, importante da saúde pública, né, para erradicar doenças, mas de maneira autoritária, de maneira tutelar, sem nenhuma campanha de engajamento, de conscientização. Né? Junte-se a tensão social, a insegurança social causada pelo deslocamento forçado das populações pobres, quer dizer, você tem a revolta da vacina. Né? Que, aliás, se vocês olharem o mapa do Rio de Janeiro, é uma coisa muito interessante. Né? O epicentro da revolta da vacina é hoje, ali ao final da rua, se não me engano, Sacadura Cabral, que é, enfim, hoje está naquela parte que foi reformada por conta das Olimpíadas, né? E que, por sua vez, é um território de grande população negra na cidade, perto do porto, né? Gamboa, Saúde, enfim. Quer dizer, a população negra, ela tinha ali, no epicentro da revolta, seu espaço social, né, significativo. E se vocês hoje fazem um tour social aí no Rio de Janeiro, é muito interessante porque passa pelo Cais do Valongo, que hoje declarado há 2 semanas atrás, né, Patrimônio da Humanidade, né? Pelo cemitério dos Pretos Novos, né? Pela Pedra do Sal, que é o quilombo mais ou menos aí, épico, lendário, né? Quase, que teria sido uma das origens do samba, chegando nas ruas que foram o epicentro da revolta da vacina. Então veja que interessante, né? Quem protagoniza essa revolta? Exatamente as populações recém-libertadas da escravidão, né? Que, a rigor, são alvo dessa política pública autoritária e excludente. Né? Apesar de, e ninguém discute isso, da importância de você erradicar a doença. Né?
Obviamente, a febre amarela não é bacana, não é um direito das pessoas, né? Você tem que erradicar a doença, mas como se fazer isso? Esse é o ponto, né? E vale lembrar que durante a revolta vacina, houve um levante de cadetes da escola militar, né? Que viram na revolta a possibilidade de derrubar a república oligárquica. Então vejo que esse tema do exército na política, eu vou voltar a ele daqui a pouco, é muito importante para se entender a tensão política da Primeira República, né? Sobretudo a média oficialidade, a baixa oficialidade, né? Então vejam que no Rio de Janeiro, nesses 5 dias aí, a ira popular e a revolta dos soldados que se viam como expressão desta ira popular, né? Porque o exército era uma instituição que abrigava populações pobres, uma pequena burguesia, às vezes ou filhos da pequena burguesia mais decadente, que conseguiam, no exército, subir, né, socialmente, né? Então o exército era particularmente sensível sobretudo às dificuldades da vida da classe média baixa, né? O que explica a politização dessa oficialidade na Primeira República, em grande parte, né? O exército se via como uma arma democrática, né? E criticava a República Oligárquica, né? Embora, ao seu modo, também fosse elitista, também não confiasse, né, e que a população brasileira pudesse exercer plenamente a democracia. Então, é muito interessante a posição do exército, sobretudo da baixa oficialidade, durante a Primeira República. Nós vamos voltar a isso daqui a pouco. Muito importante também contestado, a revolta do contestado, que tem a mesma natureza de Canudos, embora tenha acontecido no sul do país, uma revolta milenarista, né, que fez convergir disputa por terra, questionamento do mandonismo local e discurso religioso. Greves de trabalhadores rurais começam a aparecer no Brasil nesse momento. Eu cito o ciclo de greves em Ribeirão Preto entre 1913, 12 e 1915. Né? Ribeirão vai abrigar um contingente importante de trabalhadores imigrantes. Ribeirão, a região de Bauru, Ribeirão, enfim, né? São Carlos, né? E ali, sobretudo Ribeirão, primeiras grandes greves de trabalhadores rurais, sobretudo, obviamente, ligados a essa nova fronteira do café, né? E greves operárias urbanas, né? Muito importante também como expressão de um conflito interclasses na Primeira República. Hoje a historiografia tem revisado muito um certo mito que explica o surgimento das greves e do movimento operário no Brasil pela imigração estrangeira, italiana e espanhola particularmente. Há vários autores que já dizem o seguinte: o movimento operário brasileiro não nasceu com o imigrantismo. Havia um movimento operário incipiente no século XIX, sobretudo protagonizado por trabalhadores livres negros, ou libertos negros. Então é interessante esse novo objeto historiográfico que tem surgido, né? Para que a gente pondere um certo mito historiográfico que explica o nascimento do movimento operário pela imigração estrangeira, desconsiderando o que vinha antes como o sindicalismo menor, o sindicalismo amarelo, né, como se diz, né, o sindicalismo de conciliação. Hoje a historiografia vê com outras perspectivas esse protagonismo do operário, do trabalhador, enfim, brasileiro, mestiço, negro, no século XIX, antes da grande imigração, né? Okay? Mas, sem dúvida, a presença do imigrante italiano, espanhol, traz uma cultura política diferente para o sindicalismo, que é basicamente o anarcossindicalismo. A gente vai ver isso também rapidamente daqui a pouco. Aqui, basicamente, também eu acho que é um tema importante, que a gente vai trabalhar pouco no curso, né? Mas é um tema importante que vocês, pelo menos, têm que ter uma perspectiva aí mais ampla, que é a economia na Primeira República, né? Como eu disse para vocês, economia agroexportadora. Quer dizer, o Brasil, havia um grande debate sobre a questão da modernização industrial. Vejam, quando o Brasil passa do Império para a República, é um momento que vários países dão um salto industrial importante, né? Mesmo aqui na América do Sul, né? Os países têm uma modernização do seu parque produtivo, né? No caso do Brasil é muito interessante porque o Brasil, né, sempre oscilou entre uma política de estímulo à industrialização pela taxação alfandegária, né, dos produtos importados e pelo estímulo à agricultura. E havia a força política dominante no país, né, que vinha do campo, dizia o seguinte: o Brasil tem vocação agrícola, né? Na
na economia internacional, não adianta a gente querer produzir um produto, criar um parque industrial para vender produtos industriais para a Europa. Nós sempre vamos perder. Nosso produto nunca será bom o suficiente para, né, ter mercado. Então, vamos seguir na nossa vocação agrícola. E com esse discurso, o Brasil praticamente ficou até os anos 50. Né? Final dos anos 30, começa a haver uma política industrializante mais sistemática, mas que se consolida só nos anos 50. Uma política sistemática de apoio à indústria. Portanto, a Primeira República é marcada por uma política sistemática de apoio à agricultura, principalmente a agricultura agroexportadora, ou seja, os produtos de exportação. No caso, café. Né? Agora, no começo da República, até houve uma tentativa de diversificação da economia através do estímulo econômico e criação de indústrias. Com base na expansão monetária, ou seja, o governo permitiu que 4 ou 5 bancos, não me falha a memória agora, emitissem dinheiro. Quer dizer, vocês sabem que só, né, o governo central pode emitir dinheiro nos países. Né? No entanto, aqui no Brasil, para estimular a base monetária, porque, vejam, vínhamos de uma economia escravista com uma base monetária muito restrita, né? Porque a economia escravista não faz movimentar dinheiro, o comércio em dinheiro. Né? É uma economia muito autocentrada, né? Autossustentada. Então, Rui Barbosa, ministro da Economia, libera geral, vamos dizer assim, e fala, emitam dinheiro, criem indústrias, vendam papéis na Bolsa de Valores, vamos transformar o Brasil, por decreto, nos novos Estados Unidos, né, da América do Sul. Né? Ele chamava Estados Unidos do Brasil, né, inclusive, naquela época. Né? Não dá nada certo. Né? As empresas vão à falência, a inflação sobe, porque a emissão de dinheiro desorganiza toda a base monetária do país. Né? Resultado, crise financeira, dívida externa, crise cambial, inflação. A partir de 1892, assim, até final do século XIX. Aí, com o Campos Salles, vem, além da política dos governadores, vem uma política agressiva de estabilização financeira. Né? A base do chamado funding loan, que é empréstimo para pagar juros da dívida. Isso é, aliás, um grande negócio para os banqueiros. Né? Você empresta dos banqueiros para pagar os próprios banqueiros. Que é o chamado funding loan. E, obviamente, não havia muita saída naquele modelo econômico. Né? E, ao mesmo tempo, o governo busca uma valorização cambial, o que encarece os produtos importados, ou seja, quase tudo que se consumia. Né? Ao mesmo tempo, tenta criar uma situação de deflação, de controle da inflação, né? E tenta controlar o déficit orçamentário. Resultado, uma política que chamaríamos hoje de muito impopular e austera. Né? Não por acaso o Campos Salles é apedrejado, né, e ovacionado no sentido, né, de ser alvo de ovos, né, quando ele vai embora do Rio de Janeiro. Né? A gente vai ver na segunda parte também um documento que descreve a ira da população, porque essa política, sobretudo nas capitais, foi extremamente impopular. Ela desorganiza muito, encarece, causa retração econômica, mas do ponto de vista das finanças, né, ela acaba sendo bem sucedida, né, das finanças nacionais. Né. Mão de obra, a questão da mão de obra, que não é uma questão só econômica, né, mas vale lembrar que a Primeira República se coincide com a chamada Grande Imigração no Brasil, 1887 1910. Período de maior fluxo de imigrantes, sobretudo europeus, aí para o Brasil. Né. Basicamente atraídos pelo café, para trabalharem no café, mas que acabam também ficando muito pouco nas fazendas e indo para as cidades. São Paulo, nesse período, sai de 80 mil habitantes em 1890, se não me engano, para 500 mil habitantes em 1920. O que é pouco para hoje, né? 500 mil vocês vão achar que cidade pequena, né? Mas imagine o crescimento em 20 anos, né? 5 vezes, 6 vezes. Os problemas urbanos nascidos disso, vocês não imaginam, né? Tão complicados quanto hoje, né? Eu recomendo muito a leitura do livro do Boris Fausto, clássico, chamado Trabalho Urbano e Conflito Industrial, né? Que ele descreve esse cotidiano. Desculpa.
Crime Cotidiano, desculpa. O livro chama Crime Cotidiano, Boris Fausto, que ele estuda exatamente como que esse crescimento de São Paulo acaba impactando no imaginário do cidadão sobre a própria cidade e na insegurança coletiva. Então, quem pensa que a neurose contra a criminalidade é atual e contemporânea, leia o livro do Boris Fausto, que você vai ver que no começo do século já era um tema, né, do debate público. E, claro, que isso redundava em preconceito contra o imigrante, né? O imigrante era culpado pela violência, pelo crime, pela desordem, né? Acaba-se, enfim, criando um mercado interno incipiente para consumo de bens não duráveis que redunda numa industrialização derivada do café. O que havia, basicamente, de parque industrial na Primeira República eram indústrias leves, indústrias de consumo de bens não duráveis, tecido, roupa, vestuário, bebidas, por exemplo, alimentos, né? Okay? Agora, é claro que o final da Primeira República coincide com a crise mundial de 29, que tem um forte impacto sobre a economia do café, né? Embora tenha muito mais impacto nas economias industriais centrais, né? Mas na economia do café também haverá um impacto da crise e que, em grande parte, demonstra os limites da valorização excessiva do café num país que dependia do mercado internacional e o mercado internacional estava retraído. Então, o café o tempo todo, né? Essa é uma marca do café. O café dependia dos preços internacionais, que a gente chamaria hoje de commodities, né? Produtos primários que dependem do mercado internacional, da oferta e procura, né? Da demanda internacional. Quando a demanda caía, caiu o preço. Ou, quando se produzia muito café no Brasil, já que não tinha regulação nenhuma, né? Os agentes privados produziam o que queriam, do jeito que queriam, né? No volume que queriam, não havia planificação nenhuma, o preço caía também. Então, a economia do café é marcada por oscilação de preços internacionais que acabavam impactando na economia, porque era a nossa fonte de renda, de divisas internacionais, de libras ou dólares, né? Caía o preço, caía a entrada de dinheiro forte no país, né? E, por sua vez, diminuía a capacidade de pagamento de dívida externa. Então, vejam que é um ciclo complicado. E não havia diversificação econômica, né? O país dependia do café. Até os anos 50, gente. Né? Até, mesmo depois dos 50 anos em 5 do JK, com a industrialização de massa do Brasil, gerador de divisas até o final dos anos 50, café. O que explica boa parte da nossa fragilidade estrutural financeira, né, no país. Nós vamos ver isso ao longo do curso, mais para frente, né, claro. O café também ensejou políticas de valorização de preços, né? Ou seja, manipulação de taxas de câmbio, né? Por exemplo, desvalorizando-se a moeda nacional. Quando você precisava estabilizar as finanças, valorizava-se o câmbio. Quando precisava de divisas, desvalorizava-se o câmbio, né? Para atrair mercado internacional. E garantir mais recursos aos fazendeiros de café, né? Porque se você desvaloriza os R$1.000, né? O cara vende em libra ou em dólar, quando ele troca, ele tem mais R$1.000, né? Porque os R$1.000, enfim, estão desvalorizados em relação ao dólar, por exemplo. Compra de excedentes, quer dizer, sobretudo a partir do convênio de Taubaté, o governo federal passa a garantir preço mínimo das sacas de café no mercado internacional. Como se faz isso num ambiente de superprodução? O governo compra o excedente. Compra com que dinheiro? Com dinheiro do imposto de todo mundo. A famosa fórmula de socialização dos prejuízos e privatização dos lucros, que nós conhecemos muito bem até hoje, né? Então, o governo compra sacas de café, estoca, não faz nada com a saca, para tirar do mercado internacional e valorizar o preço. Então, se usado de maneira com parcimônia, pode ser uma política até interessante de valorização, mas o problema é que quem está pagando, o cidadão que está pagando isso através de impostos, começa a ficar incomodado, né, com o fato, sobretudo nos meios urbanos, com o fato da economia nacional estar vivendo em função do café. E não haver nenhuma política de estímulo a outras atividades econômicas, sobretudo industriais. Esse é o fator de desgaste da Primeira República junto ao meio urbano, à classe média urbana. Atenção nesse ponto, né? A Revolução de 30, em grande parte, se faz com a promessa de acabar com a política artificial de valorização do café. Obviamente, não é tão simples. Uma das primeiras medidas do governo Vargas, em 31, é comprar sacas e queimá-las. Mesma coisa que se fazia antes.
Né? Então veja por quê? Porque a economia você não pode simplesmente sair inventando tudo do dia para a noite. Né? Senão você desorganiza a tal ponto, né, que, enfim, o país fica insolvente. Né? Então é uma questão. Né? Estamos acabando aqui indo para o fim da crise, efetivamente, da Primeira República. Né? Então, pensando na crise já, né, se encaminhando aí para o fim dessa parte da aula. Eu vou desenvolver um pouco mais isso na segunda parte, mas já anunciando aqui alguns elementos da crise. Né? Então, o que significa crise na Primeira República? Né? Basicamente, a historiografia entende que a crise da Primeira República é marcada pela entrada no cenário político e social de novos atores sociais e políticos. Né? Basicamente, dois atores novos, vamos dizer assim. Um político, né? Ou seja, a média e baixa oficialidade militar, que passa a se revoltar contra a política oligárquica sistematicamente, que passou a história conhecido como tenentismo. E um outro ator social muito importante, o movimento operário. Né? Ao lado desses dois atores sociais, um terceiro elemento importante de crise da Primeira República. O adensamento das crises intraoligárquicas, ou seja, aquelas crises que sempre marcaram desde o começo da Primeira República, né, aquelas disputas entre as oligarquias, começam a se transformar em agendas políticas um pouco mais diferenciadas umas das outras. Né? E talvez o ponto máximo dessa tensão intraoligárquica é exatamente a eleição de 1930, quando surge a Aliança Liberal, né? Que é uma chapa eleitoral formada basicamente Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraíba, esse é o eixo, né? Contra o candidato paulista à sucessão, né? Júlio Prestes. O candidato da Aliança Liberal, né? Getúlio Vargas. Então veja que interessante, Getúlio Vargas, quando a gente fala era Vargas, que às vezes a gente acha, bom, o Getúlio Vargas aparece do nada na história, né? No livro, às vezes nos livros, no ensino médio é muito comum, ele de repente aparece, era Vargas, né? A gente esquece que Vargas era um quadro da Primeira República, da oligarquia gaúcha. Já tinha sido ministro da Fazenda do Washington Luiz. E é exatamente contra o Washington Luiz que ele vai liderar primeiro a Aliança Liberal, né? E depois a própria Revolução, chamada Revolução de 30. Né? Então, o adensamento, a convergência da questão social, ou seja, do movimento operário. Porque quando se fala em questão social na Primeira República, a preocupação é o movimento operário urbano. Porque os camponeses estão submetidos a violências, a controle, ao mandonismo local e não ameaçam o sistema. Mas o movimento operário, principalmente a partir da Revolução Russa, a conversa é outra. Né? Essa história de que o movimento operário pequeno não faz revolução, esse mito acaba exatamente em 1917. Né? Porque a Revolução Russa, o movimento operário russo, propriamente não era o maior movimento operário da Europa. Né? Ninguém imaginava que pudesse acontecer uma revolução na Rússia. Né? Às vezes nem os líderes do partido bolchevique. Eles achavam que a Alemanha estava na fila, vamos dizer assim, na vez. Né? No entanto, é na Rússia que acontece a revolução. Então, em 1917, a questão operária se torna um problema que as elites passam a olhar com outros olhos. Falam, bom, ou encaminhamos, né, a questão social, a questão operária, de modo a dirimir os conflitos entre patrões e empregados, ou isso pode virar uma crise não só política, mas social. Né? No limite pode significar uma outra sociedade. Até porque o movimento operário era historicamente marcado pelo projeto socialista. Né? Então você tem movimento operário, sobretudo aí, olha, né? Socialismo e anarcossindicalismo, Partido Comunista fundado em 1922, né? Que em 27 tenta estabelecer um bloco parlamentar, não é bem sucedido, mas que é significativo de um projeto de tentativa de interferir no sistema político, né? Coisa que os anarquistas não queriam, os anarquistas entendiam que não deveriam participar da política institucional.
Havia candidatos socialistas, que não eram nem comunistas nem anarquistas, mas que também não conseguiam colocar uma questão social, mas não tinham força para entrar no sistema parlamentar. Né? Ironicamente, um dos quadros socialistas mais importantes da Primeira República era o Maurício de Lacerda, pai do Carlos Lacerda, né? Famoso líder da direita civil em 64. Né? Então vejam, movimento operário, crescente, sobretudo ali no final dos anos 10, né? Partido Comunista a partir de 22, explicitamente defendendo um outro projeto de sociedade inspirado na Revolução Russa. Né? Tentativa de composição de uma frente, né, operária para disputar eleições, o Bloco Operário e o Bloco Operário Camponês. Né? Ao lado de revoltas tenentistas, ao lado de uma crise intra-oligárquica, chamadas dissidências oligárquicas, que vão se avolumando nos anos 20, sobretudo no final do governo Washington Luiz. Né? Já não mais acomodáveis impactos intra-oligárquicos, como, por exemplo, a política dos governadores. Quer dizer, quando, né, no final da Primeira República, né, Minas Gerais e São Paulo se separam, com a questão na sucessão de Washington Luiz, né, as dissidências gaúchas também resolvem pegar em armas, vamos dizer assim, elas vão encontrar os tenentistas como o seu braço armado naquele momento. Né? Eu vou falar um pouco mais das revoltas tenentistas na segunda parte, mas as revoltas tenentistas basicamente tinham como programa nacionalismo econômico, moralização eleitoral, valorização da política nacional anti-oligárquica. Né? Então vejam, dissidências oligárquicas, questão social, tenentismo com essa pauta e protagonizando revoltas armadas ao longo dos anos 20, vão implodir o arranjo político da Primeira República. Né? Nós vamos ver o sentido da Revolução de 30, né? Que é o resultado disso, que alguns não consideram revolução, e sim um mero golpe, né? No rearranjo nacional. Né? Quer dizer, exatamente a chamada Revolução de 30 é o momento em que as dissidências oligárquicas se encontram com esses quadros tenentistas e resolvem derrubar o governo e não mais negociar arranjos, né? Aí instaurando um outro tipo de poder nacional. Né? Ok? Em grande parte inspirado na Aliança Liberal, mas indo além da Aliança Liberal, derrotado em 30. Né? Okay? Vale dizer que as revoltas tenentistas, a mais significativa, foi a revolta de São Paulo em 24 e depois a Coluna Prestes. Né? Ficou durante 3 anos percorrendo o interior do Brasil, tentando fazer levantar a massa camponesa, mas sem sucesso. Né? Mas enfrentando, de qualquer forma, as forças legalistas, os exércitos particulares dos coronéis, né? E criando uma espécie de lenda em torno de si, né? Sempre com um discurso regenerador da nação. Né? E liderada pelo Luiz Carlos Prestes e Miguel Costa, mas o Prestes acaba tendo um protagonismo maior, o mesmo Luiz Carlos Prestes que nos anos 30 entrará no Partido Comunista Brasileiro. Né? Okay? E que já em 30 anuncia um tenentismo de esquerda. Né? Porque o tenentismo é interessante que ele se divide, né, nos anos 30. Ele vai ou para a extrema direita ou para a extrema esquerda. Né? Vamos voltar a isso também nas aulas seguintes.